Semana da Família, hoje a dedicação paroquial aqui a Nossa Senhora Aparecida, padroeira desta paróquia, de inúmeras paróquias no Brasil e padroeira do Brasil. É o dia de a gente refletir sobre valores fundamentais e, mais do que isso, a gente internalizá-los. E quando a gente internaliza algo desses valores, por menor que seja, já se torna uma grande obra e um grande avanço. No Evangelho de hoje, esta ovelha perdida que o Senhor vai buscar, quem será ela? A gente já pode responder mecanicamente: sou eu, é você, tá bom. Mas é importante a gente entender o lugar em que a ovelha está perdida. Então, vamos refletir um pouco sobre o início do trecho desse evangelho, seu desenvolvimento até esta parábola, sobre estas imagens da criança que o Senhor chama para perto de si, para o reino. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Por que é que Jesus disse isso? Porque os discípulos brigavam para discutir, para disputar quem era o maior. Mas isso é coisa do passado, não é? A gente já cresceu. Na família a gente não disputa mais sobre quem é o maior, ou ainda disputa? Acho que não, né? Se em algum momento o esposo quer ser o último no momento de discussão a dar a palavra, ele está brigando por ser o maior. Se a esposa quer dar a última palavra, ela está brigando por ser a maior. É claro que isso acontece frequentemente nas nossas famílias. A família é o lugar do ninho de amor, onde é formado, forjado o ser humano para ter a capacidade de cabeça erguida, se colocar diante da sociedade. E se não receber isso da família, não consegue chegar na empresa e ser fiel ao seu trabalho, não consegue sustentar um namoro se não tem base de ninho de amor na família. Contudo, a família também é o lugar de feridas. Como a gente se fere na família? Em algum momento a gente até se opõe contra a família. Algumas pessoas abandonam a família por não conseguir administrar as feridas. E a gente vai sendo formado com essa base a vida toda. Você que teve um colo do pai, um beijo, um afago, teve, claro, da mãe sempre tem, né? Do pai, às vezes, ou na maioria das vezes, mas às vezes não tem. Da mãe também sempre tem, mas às vezes se torna um pouco efetivo. Então, formar o ser humano requer sempre o desafio do êxodo subjetivo. O que significa isso? Se a mãe traz uma história muito ferida dos seus pais, ela tem dificuldade de dar todo o amor que o filho, a filha precisa. Também o pai. E aí Jesus diz assim: não devem vocês disputar quem é o maior, mas vocês devem disputar para se tornarem crianças. E a gente tem dificuldade de distinguir a identidade da criança que Jesus diz. Pensamos que ser criança é ser infantis. Não é. Olha aqui uma criança. Fica de pé, mamãe, por favor. Fica assim com esse aconchego que está com a filha. Olha aí. Isto.
Vira um pouco para a Assembleia. Obrigado, pode sentar. Este aconchego e este afeto, nenhum discurso, nenhuma palavra vai suprir. E o Papa Leão XIV agora está dizendo: nenhum algoritmo da inteligência artificial dos computadores e telefones celulares vai substituir isso. Pai e mãe, não temam o estrago que eventualmente, se não soubermos usar, porque a inteligência artificial, o telefone, o computador é bom, são dons de Deus, porque a capacidade humana que Deus deu inventou, mas os atrativos para se perder aí é muito fácil. Mas esse risco não precisa o pai e a mãe ter medo, porque eles não têm concorrentes. Nenhum telefone pode dar ao filho, à filha, isto que essa mãe deu, que o pai dá. Me lembro do meu pai, que me deu colo, me dava colo em frente ao fogão de lenha. Nossa, quando o pai pegava, muitos de vocês aí, o rosto está entregando, né? Dizer, nossa, eu também vivi isso. Quem viveu como eu, no milênio passado, experimentou isso. Não existia um lugar melhor do que o colo do pai na frente do fogão de lenha. Poderia estar 6 graus de manhã, a geada ali fora, mas no colo do pai, de manhãzinha, em frente ao fogão a lenha, era extremamente aquecido. Como precisamos entender esse desafio e essa linha tênue que toma a família, a necessidade de ser escola de amor, de afeto, de formação da identidade, do caráter e tudo mais, e trabalhar na família também quando acontecem as feridas, porque se não acontecer a correção, eu vou me sentir centro do mundo, e daí ali no mundo, na sociedade, eu não vou ser capaz de administrar isso. Por isso, a família é o melhor lugar para formar a pessoa. Se a pessoa falta um ninho familiar, ela vai crescer com maiores dificuldades de recuperar uma índole, uma identidade íntegra, integrada, integradora. Significa a capacidade de conviver com a outra pessoa, a capacidade de conviver com um grupo, desde a sua família ou algum grupo na comunidade, integradora, capacidade de conviver com a grande comunidade e a sociedade. É o exemplo da primeira leitura que nós temos em Deuteronômios, no Evangelho de hoje. Moisés faz o seu balanço de vida diante do povo de Deus que está no limiar da terra prometida e diz: com 120 anos eu não vou conseguir encerrar e concluir a missão, até porque o Senhor já me disse que eu não vou entrar na terra prometida, mas saibam que o Senhor vai conduzi-los, sustentá-los. E além disso tem Josué, chamou Josué e disse: olha, é Ele que vai conduzir vocês. Com serenidade, com autenticidade, com liberdade, Moisés passa o bastão sem querer ser o maior. Essa escola de vida de Moisés e o apelo de Jesus deve ser aplicada nas nossas famílias e nas nossas comunidades. Quantas brigas desnecessárias na família e na comunidade por ser o melhor, o maior, quanto apego a algumas funções. Todos nós também, o padre e os padres e tudo mais. Como precisamos entender que a ovelhinha que se perdeu não está lá nos montes, não está em algum lugar meramente físico, mas está num lugar subjetivo. A condição interna de cada pessoa
que alimentou valores superficiais. E agora a inveja que eu tenho do outro, o ciúme que eu tenho do outro, a mãe gosta mais do meu irmão, o pai bajula mais ele do que eu. Eu escutei um clamor de um pai há pouco tempo dizendo: eu dei tudo para esse filho e nada para aquele trabalha honestamente, este filho aqui não trabalha, e eu o sustento, e ele me acusa que eu amo mais o outro. O pai estava aflito. O que é que eu faço? Eu disse: pega a chinela do Macedão desse tamanho e chama ele para um diálogo assertivo, uma comunicação assertiva. É a hora de amar de verdade. E quando o pai já deu amor, cansou de dar amor, tem que corrigir. E você, pai e mãe, sabe o quanto dói. Imagina essa mãe ter que corrigir a filhinha, depois de dar colo, aconchego, atenção, ter que corrigir. Sangra o coração do pai e da mãe, mas por amor o pai e a mãe vai corrigir. E eu disse para esse pai: ainda bem que o senhor acordou e está colocando esse marmanjo no lugar dele. Se o senhor morre sem corrigi-lo, ele ia acusar o senhor depois de algum fracasso que ele teria no futuro. Como a família é o lugar perfeito para se viver. Depois que a gente entende as dimensões da sua missão e a sua vulnerabilidade, a gente pode dizer que a família é o lugar perfeito, no sentido de ser o melhor lugar que já houve, há e haverá na sociedade. Nenhuma outra forma vai trabalhar melhor o ser humano do que a família. Nem a escola, nem a igreja no sentido de comunidade, nem a empresa, nem o namoro, nem a lanchonete, nada. É ali. Mas para isso, você precisa se deixar resgatar. A ovelhinha que se perdeu em você mesmo. Eu achei tão lindo essa semana uma pessoa dizendo: padre, eu preciso de ajuda porque eu estou perdida em mim mesmo. Eu preciso encontrar-me dentro de mim. Nossa, que tomada de consciência fascinante. A ovelhinha não está nos montes, ela está na confusão interior. E é ali no sacrário inviolável da consciência que o Senhor se encontra comigo. E comigo vai dar o amor que eu preciso e a correção que eu também preciso para me tornar pessoa capaz de suportar a tensão que é consequência, claro, da concupiscência do pecado e da limitação de cada um em administrar os desafios de ser capacitado para viver bem na família, mas não dar conta de cumprir esta missão, e também na comunidade, na sociedade. Você é a ovelhinha que Jesus está indo atrás. Nesta missa que a gente vai continuar celebrando, pense sobre isso. Leve para o seu travesseiro, leve para a sua semana, leve para a sua vida isso. Esta grande descoberta que a gente já sabia, mas nem sempre a gente explicita, põe para fora. Eu sou a ovelhinha perdida, não estou perdido nos montes, em mim mesmo. Alimentei muitas vezes os vícios em detrimento das virtudes. Alimentei muitas vezes a rivalidade do que o amor. Alimentei muitas vezes a capacidade de gritar com o outro, ao invés de bater no peito e dizer: eu errei, me perdoa. Pensemos sobre isso e resgatemo-nos no encontro com Jesus para me tornar capaz de, reconhecendo a minha fraqueza, pedir perdão,
Lembram do grito do Papa João Paulo II, por ocasião das guerras? Diziam: por causa do ego de alguns, milhões morrem. Hoje não é diferente, estamos vendo as guerras aí. Por causa do ego de 2, 3 ou de meia dúzia, está morrendo milhões de inocentes. Mas não é só lá que acontece isso. Por causa do meu ego, e que eu alimento ele muitas vezes mais, eu reprimo a minha força e autenticidade de pedir perdão e passo a agredir o outro, querendo ser o maior. Seja a nossa oração hoje: eu quero, Jesus, deixar-me encontrar e pastorear pelo Senhor, porque eu sou a ovelhinha perdida em mim mesmo, curando minhas feridas. Faz-me forte o suficiente para dar a vida em resgate da minha casa, da minha comunidade, e ser um protagonista de um novo céu e uma nova terra. Amém.